Olá, sejam muito bem-vindos ao capítulo 10, Nuvens e Nevoeiros. Antes da gente ler o briefing, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem o canal e se inscrevam. Introdução, classificação, descrição, espécies, condições e tipos de nevoeiro e informações METAR, espécie e TAF. Nuvens. De acordo com o Atlas Internacional de Nuvens, da Organização Meteorológica Mundial, OMM, nuvem é definido como um conjunto visível de gotículas d'água, de partículas de gelo ou de ambas, em suspensão na atmosfera. Classificação. Quanto ao aspecto físico, há dois principais motivos para o resfriamento do ar e a consequente condensação por advecção e convecção. Então a gente viu nos capítulos anteriores, em relação aos tipos de calor, que existe um processo por advecção e por convecção. Então vejamos, analisando esses dois tipos de nuvens, nós temos no formato estratiformes ou cumuliformes. Relembrando o processo de advecção, é o transporte de calor no sentido horizontal. E relembrando a convecção, é o transporte de calor no sentido vertical, gerando turbulência ou correntes de ar. Quando existe umidade no ar e ocorrendo um desses processos, surgirão aspecto físico relacionado a estratiformes, ou seja, pelo processo de advecção, e cumuliformes, pelo processo de convecção. Quanto à estrutura física, pode ser líquida, são as nuvens constituídas por gotículas de água formadas através da condensação em baixas alturas, onde as temperaturas são positivas. Temos a sólida, que são as nuvens compostas de cristais de gelo formadas através da sublimação em alturas elevadas, onde as temperaturas são negativas. E mistas, são as nuvens constituídas tanto de gotículas de água como de gelo, formadas através da condensação ou sublimação em alturas médias, onde as temperaturas estão na faixa de 0 graus Celsius. Então vejamos na imagem a estrutura líquida e a estrutura sólida. E a mista será a junção das duas. Uma parte da estrutura será líquida e uma outra parte dessa estrutura será sólida. Quanto ao estágio de formação, são definidos em função das alturas médias das bases em que se formam as nuvens. O importante, as nuvens do estágio alto nunca precipitam. As nuvens do estágio baixo, elas aparecem em qualquer latitude, seja na zona tropical, equatorial, temperada ou polar. Porém, existe uma altura mínima, aonde vai ser configurado como nuvem. Então, isso se inicia em qualquer latitude a 30 metros e se estende até 2.000 metros. Se surgir um hidrometeoro em suspensão abaixo dos 30 metros, ele não será considerado nuvem. A nuvem é um hidrometeoro em suspensão que vai surgir a partir dos 30 metros em relação ao solo ou água. Estágio médio, na zona tropical, 2.000 metros a 8.000 metros. Nas temperadas, 2.000 metros a 7.000 metros. E polar, 2.000 metros a 4.000 metros. E as altas acima das médias. Tropical, acima de 8.000 metros, temperada acima de 7.000 metros e polar acima de 4.000 metros. Quanto ao gênero, as nuvens são distribuídas em 10 gêneros exclusivos e isto significa que uma dada nuvem
só pode pertencer a um único gênero. Nuvens especiais. Há certos tipos de nuvens que surgem no céu e que, por causa de suas características específicas, não se enquadram na classificação internacional. São nuvens que se originam por processos diferentes dos já conhecidos ou então surgem em níveis muito elevados. Então, dependendo de como será formada a característica dessa nuvem, ela vai ser enquadrada como nuvens especiais, e não as mais conhecidas e as que se formam justamente com aqueles parâmetros que já verificamos em outros capítulos. Então, quanto às nuvens especiais, nós temos a primeira chamada nacaradas. Então, surgem nas altas latitudes entre 20 a 30 quilômetros de altura, onde os processos convectivos extremamente violentos elevam o vapor d'água. Temos a notilucentes, surge nas latitudes temperadas entre 80 e 90 quilômetros de altura, e as trilhas de condensação, que são nuvens que se formam por sublimação ou condensação do vapor d'água na esteira de turbulência. Vamos agora tratar os gêneros. Vamos iniciar com as nuvens do estágio baixo. A primeira se chama stratus, ST. Então é considerada a nuvem mais baixa, reduz visibilidade, precipita chuvisco e se forma após dissipação do nevoeiro. Stratocúmulos, SC. Céu nublado, precipita chuva fraca e contínua e caracteriza equilíbrio condicional. Agora do estágio médio. Nimbostratus, NS. Espessa suficiente para ocultar o Sol ou a Lua e precipita chuva e neve abundantemente, ou seja, contínua. Alto stratus, AS. Cobre parcial ou totalmente o céu e que possui partes finas para revelar o Sol ou a Lua, e precipita chuva e neve contínuo. Altocúmulos, AC. Possui sombra própria, fenômeno virga devido à instabilidade e identifica turbulência nos níveis médios. Esse fenômeno virga, que ocorre devido à instabilidade atmosférica, é justamente uma precipitação que não consegue chegar ao solo. Então, no momento em que as gotículas de água estão se precipitando, elas evaporam, formando esse efeito chamado de fenômeno virga. Estágio alto, cirrus, CI. Aspecto fibroso e sedoso, precede uma chegada de frentes, núcleo da corrente de jato e topo de cúmulo nimbus. Cirrocúmulos, CC. Sem sombra própria, elementos em forma de grãos, indica a base da corrente de jato e turbulência em níveis altos. Agora, gênero de desenvolvimento vertical. Cúmulos, CU. Nuvens destacadas, contornos bem definidos. Assemelha-se a couve-flor. Precipita chuva e neve em forma de pancadas. E pode se tornar um cúmulo-nimbus ou TCU. Temos cúmulos congestos, TCU, cúmulos em forma de torre. E cúmulo-nimbus, CB. Nuvem de trovoada, considerável extensão vertical, porção superior em forma de bigorna ou vasta pluma fibrosa ou estriada, causa relâmpagos e trovões e precipita fortes pancadas de chuva, neve e granizo. O que precisa ficar bem claro da diferença das nuvens que nascem em cada estágio em relação ao desenvolvimento vertical é que as nuvens de desenvolvimento vertical elas sempre vão iniciar no estágio baixo e por essa instabilidade atmosférica, através da convecção do ar, ela vai cada vez mais subindo
passando pelo estágio médio e indo para o estágio alto. Então, as nuvens de desenvolvimento vertical, elas serão as únicas nuvens que vão surgir da base, ou seja, do estágio baixo, e podem se desenvolver até o estágio alto. Todas as outras nuvens, elas vão se limitar para cada camada, para cada estágio. Ou seja, as nuvens de estágio baixo, elas vão se limitar somente pela altura do estágio baixo, e da média e da alta, assim por diante. Espécies de nuvens. Algumas espécies de nuvens existem além das 10 classificações, além das nuvens especiais. Então nós temos um sinus, forma especial de cirros e caracterizado por ventos fortes associados à corrente de jato. Castellanos ou castellatos, nuvens cumuliformes assentadas numa base comum. Mama ou mamatos, protuberâncias pendentes, como sacos ou seios, na parte inferior de uma nuvem, e indicam fortes turbulências. Informações meteorológicas. As informações no METAR, SPECS e TAF sobre nuvens serão em quantidade, altura e o tipo de nuvens. Nos tipos de nuvens, somente serão codificados nuvens de significado operacional. Então, quando nós falamos que essa nuvem, uma determinada nuvem, é de significado operacional, significa que esta nuvem comprometerá a segurança de voo. Então, neste, somente codificarão nuvens abaixo de 5.000 pés ou nuvens CB, TCU em qualquer altura. Então, veja, nuvens específicas vai ser codificada a partir de 5.000 pés ou abaixo. Porém, nuvens de significado operacional, CB e TCU, será em qualquer altura. E de acordo com o DCEA, o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a qual nós vimos lá no primeiro capítulo, que é o responsável pela manutenção das informações meteorológicas no Brasil, utilizando através do CICEAB, o METAR, SPECS e TAF irão codificar nuvens até 10.000 pés. Então vamos verificar como é que codifica as nuvens nos reportes meteorológicos, seja de observação ou de previsão. Então, quanto à quantidade, poderá ter SKC, que significa Sky Clear, céu claro, 0/8, FIO, pouca nebulosidade, 1/2/8, SCT, Scattered, nebulosidade esparsa, 3/4/8, BKN, Broken, nublado, 5/7/8, e OVC, Overcast, encoberto, 8/8. Então veja o seguinte, foi reparticionado a abóbada celeste em 8 partes. Então a quantidade que essas nuvens preenchem, essas 8 partes, é o que vai definir essa quantidade. Então veja que BKN e OVC, eles estão com asterisco. O que isso significa? Que o BKN e OVC constituem teto. Ou seja, a altura acima do solo ou água da base da mais baixa camada de nuvens, abaixo de 20.000 pés, que cobre mais da metade do céu. Então, nesse caso, veja que, se nós olharmos o BKN, ele passa da metade, porque o limite é o scattered, que é a nebulosidade esparsa, de 3/4/8. Então, como ele é mais da metade, o BKN e o OVC são as únicas quantidades que vão definir teto. E, se não possuir nenhuma nuvem abaixo de 5.000 pés e a visibilidade for de 10 km ou mais, será codificado no METAR CAVOC, Ceiling and Visibility OK, ou teto e visibilidade OK. Então, o que precisa ficar bem claro é o seguinte: nos reportes meteorológicos, seja no METAR, SPECS ou TAF,
ter essa informação CAVOC, não necessariamente o céu está claro, mas sim poderá existir nuvem que não seja de significado operacional e que a base dessa nuvem não esteja abaixo de 5.000 pés. E a visibilidade precisa ser maior ou igual que 10 km. Aí sim será codificado o CAVOC. O SKC, o Sky Clear, ele não é utilizado nos reportes meteorológicos aqui no Brasil. Ele inicia no fio e vai até o OVC. Se não possuir nenhuma nuvem abaixo de 5.000 pés, ou que sejam nuvens de significado operacional, CB e TCU, nenhuma restrição na visibilidade vertical e a abreviatura CAVOC não for apropriada, será usada a abreviatura NSC, No Significant Cloud. Então, pode ocorrer em alguns reportes meteorológicos essa abreviatura, NSC. Quanto à altura, corresponde à distância vertical que separa a base da nuvem da pista. A medida da altura das bases das nuvens é feita, na maioria das vezes, por estimativa visual, podendo também ser feita por meios instrumentais, nas estações que possuem equipamentos eletrônicos, como projetor luminoso, tetômetro, entre outros. Importante: para fins operacionais de planejamento de voo, a altura da base das nuvens é informada em centenas de pés, incrementos de 30 metros. Então, o que isso significa? No momento em que o meteorologista ele verificou, através de instrumentos ou a sua observação natural, uma determinada nuvem em uma altura específica, ele vai codificar no reporte meteorológico com incrementos de 30 metros. Porém, a unidade de medida utilizada nesses códigos não será em metros, mas sim em pés. Só que será em altura. Então, ao invés da gente ler as nuvens em metros de altura, nós iremos ler em pés de altura. Tipo: a identificação dos tipos de nuvens é em função da experiência de quem observa. Somente as nuvens cumulonimbus e TCU são codificadas. Então, todas as outras que nós verificamos nos gêneros, stratos, estratocúmulos, autocúmulos, autoestratos, entre outros, não será codificado no METAR. Somente a nuvem que é mais fácil de ser identificada. Como a gente já viu nas imagens, no gênero de nuvens, e são nuvens de significado operacional, CB e TCU serão codificadas. Na carta SIGWX-PROG, poderá vir quantidade para qualquer nuvem menos CB e TCU. Então, os outros tipos de nuvens poderá vir a quantidade delas. Agora, para CB e TCU, que são nuvens de significado operacional, ela virá com outro tipo de informação. Então, com as demais nuvens, teremos few, scattered, broken e overcast. Agora, em relação a CB e TCU, eles vão vir com outras informações, como a gente está vendo agora. ISOL, que vem de isolated, isolado, OCNL, occasional, ocasional, FRQ, frequent, frequente, e EMBD, embedded, embutido. Então, isolado é justamente cumulonimbus que estão em determinados pontos, isoladamente. O ocasional vai ser uma quantidade menor em relação ao isolado. O frequente vai ser uma quantidade maior em relação ao ocasional e o isolado. E o embutido será um cumulonimbus dentro de outro, ou TCU dentro de outro. Com relação à carta SIGWX-PROG, o tipo de abreviatura internacional utilizada, como exemplo, nós temos ACAS, que é autocúmulos e autoestratos. Então a gente vai verificar mais à frente, em uma carta SIGWX, que teremos esse tipo de abreviatura, uma junção de um gênero com outro gênero, e dando a sua quantidade, ou então, se for CB e TCU, vai dar aquelas informações, se é isolado, ocasional e assim por diante. Com relação à altura,
As cartas que foram confeccionadas da superfície até o nível 250, a altura será em relação à superfície, seja ela sólida ou líquida, terra ou mar. Do nível 250 até o nível 630, nível de voo, e vai ser topo sobre base. Temos aqui alguns exemplos dos reportes meteorológicos de observação, a qual veremos as quantidades de nuvens com a sua respectiva altura. Então vejamos a primeira localidade, Sierra Bravo, Romeo, Juliet. Veja que após a informação de visibilidade horizontal predominante, 9999, que significa 10 km ou mais, nós temos a informação de nebulosidade. Neste exemplo, FIO 030, ou seja, poucas nuvens. Veja que ele não detalhou qual é o tipo de nuvem, é simplesmente poucas nuvens. De 1 a 2 oitavos a 3.000 pés de altura. Vejamos a localidade abaixo, Sierra Bravo, Golf Romeo. Novamente, a visibilidade horizontal predominante de 10 km ou mais, e agora nuvens esparsas, de 3 a 4 oitavos a 4.000 pés de altura. Próxima localidade, Sierra Bravo, Charlie Romeo. Temos nuvens esparsas de 3 a 4 oitavos a 4.000 pés de altura e céu nublado de 5 a 7 oitavos a 8.000 pés de altura. Neste exemplo, nós temos um teto de 8.000 pés. Vejamos agora a localidade Sierra Bravo, Bravo Romeo. Poucas nuvens de 1 a 2 oitavos a 3.000 pés de altura e céu nublado de 5 a 7 oitavos a 10.000 pés de altura. Então, o teto aqui está a 10.000. Então, lembra, nometar, TAF ou espécie, através do DCEA, vai ser codificado nuvens até 10.000 pés. A última localidade, Sierra Bravo, Papa Alfa, nós temos ali céu nublado a 1.200 pés de altura, então de 5 a 7 oitavos. Outra informação de céu nublado a 2.100 pés de altura. E teremos um céu encoberto, que é o overcast, 8 oitavos a 8.000 pés de altura. Então veja, embora o overcast ele tenha um preenchimento total da abóbada celeste, não será ele que vai ser definido como teto. O que vai ser definido como teto, assim como diz lá no conceito, é o mais baixo. Então, nesse caso, o teto que está definindo se aquele aeródromo vai operar visual ou instrumentos, vai ser o céu nublado a 1.200 pés de altura. Com relação à codificação na carta SIGWX-PROG, veja que temos as linhas de Vieira, que representam as nuvens, e as informações dessas nuvens. Então veja, aqui onde estou passando o cursor do mouse, nós temos BKN, cúmulos, CU e SC, estratocúmulos. Então, céu nublado de cúmulos e de estratocúmulos entre 0 no 2. Então, quando nós estamos falando da superfície até o nível 250, vai ser altura, né? A base será a altura. Então, nesse caso aqui, esta nuvem, cúmulos e estratocúmulos, se encontra a 1.200 pés de altura e vai até 5.000 pés de altura. Com relação agora a TCU, então temos poucos TCUs na base de 2.000 pés de altura e vai até 22.000 pés de altura. Temos aqui uma outra informação. Nesse caso aqui, CB, embutido e isolado. E veja, a base é 035, 3.500 pés de altura. E veja que acima ele tem aqui um triplo X. O que isso significa? Para esta carta, o topo dessa nuvem está acima do limite da carta, que é o nível 250. Então, nesse caso, eu preciso ver uma carta que está acima do nível 250 para descobrir qual é o topo dessa nuvem. E assim por diante.
temos agora uma carta acima do nível 250. Então, observando aqui pelo cursor, ele vai do nível 250 até o nível 630. Vamos verificar uma outra informação que nós temos aqui. Esta outra informação. Então, CB embutido e isolado. Novamente, a base se encontra abaixo do nível 250 da carta, só que o topo, nível 450. Mas se nós verificarmos esta outra informação, onde temos uma linha de Vieira, novamente, CB embutido e isolado, a base está abaixo da confecção da carta, que inicia 250, e o topo 320. Nevoeiro. Conjunto de gotículas de água, geralmente microscópicas, suspensas no ar, que restringem a visibilidade horizontal. Tais gotas se formam devido à condensação do vapor d'água contido na baixa atmosfera, ou seja, na troposfera, quando a mesma atinge a saturação. Condições para um surgimento de nevoeiro: vento fraco à superfície, umidade relativa de 97% a 100%, visibilidade, então, menor que 1.000 km, e não necessita de núcleos higroscópicos. Então veja, para surgir nuvens, assim como nós vimos lá no ciclo hidrológico, é necessário ter o processo hidrológico, o aquecimento, a evaporação, a condensação ou a sublimação, juntamente com os núcleos higroscópicos, surgindo uma nuvem. Agora, o nevoeiro ele não entra na classificação como nuvem, porque justamente ele não necessita de núcleos higroscópicos. Ele só vai precisar de quê? Umidade relativa e o contraste de temperatura em uma área em relação à outra. E esse vento fraco é o que vai trazer esse contraste. Um vento mais úmido ou um vento mais seco em relação à superfície que está mais úmida ou que está mais seca. Tipos de nevoeiro. Segundo a origem de formação, os nevoeiros são classificados em dois grupos. Nevoeiros de massa de ar, então é um grupo, onde aqueles que se formam dentro de uma mesma massa de ar. E nevoeiros frontais, que são aqueles que se formam associados ao sistema frontal. Nevoeiros de massas de ar. Então nós temos o primeiro tipo, radiação. Ocorre em noites de céu claro, ventos fracos e umidade relativa alta. Então veja que o nevoeiro de radiação ele está associado à radiação terrestre. Então tem que acontecer durante a noite e é necessário não ter nuvem, ou seja, céu claro. Então como é que funciona esse processo? Durante o dia, a superfície terrestre absorve calor. Lembra em relação ao calor específico que nós vimos? A superfície terrestre tem um calor específico menor em relação à água. Então, durante o dia, ele vai aquecer, absorvendo essa energia. Durante a noite, com céu claro, a mesma proporção que ele absorveu, ele vai perder. Então, nesse caso, ele vai resfriar. Só que, como a gente viu, como precisa ter umidade e vento, no momento em que esse vento ele trouxer umidade para esta região, a qual está evaporando com uma velocidade maior, perdendo calor, ele vai condensar, surgindo um nevoeiro de radiação. Então é mais comum um nevoeiro de radiação surgir em superfície terrestre. Agora nós temos o que surge em superfície líquida, que nós chamamos de vapor. Então é comum sobre rios, lagos, pântanos, no outono e inverno. Então durante o inverno, o calor específico da água, ela demora mais para perder calor, porque o calor específico dela é igual a 1 em relação à superfície terrestre. Então quando o ar mais seco ele vai em direção a essa superfície líquida que está evaporando com um pouco mais de dificuldade, né? Ou mais lento em relação
a superfície terrestre encontra esse ar e com a umidificação da própria evaporação da água, surgindo o nevoeiro sobre rios, lagos e pântanos. Temos o nevoeiro marítimo. Então é o mesmo tipo de processo que ocorre no nevoeiro de vapor. Porém, vai acontecer em uma grande escala, em larga escala, porque nós estamos agora tratando da superfície marítima. Então, o continente vai levar o ar seco para o mar. E nessa região marítima ocorre a evaporação. Por isso que na primavera e verão é muito mais comum de acontecer. E aí, nesse caso, ele vai surgir esse nevoeiro no mar. Existe o de brisa, que ocorre normalmente no inverno. Então, esse é um processo contrário. Então, o ar mais úmido vai em direção para o continente, surgindo um nevoeiro na condição de continente. E é chamado de nevoeiro de brisa. Temos o nevoeiro orográfico ou de encosta, que é o resfriamento do ar na medida que vai subindo. Então, o ar úmido e quente, ele vai ser forçado a subir a encosta. E no momento em que ele vai subir nessa encosta, ele vai encontrando temperaturas menores, justamente pelo gradiente térmico positivo. E por este motivo, surgem os nevoeiros próximos a essas encostas, que é chamado de nevoeiro orográfico. E temos o nevoeiro glacial, que são regiões polares onde as temperaturas encontram-se abaixo de menos 30 graus Celsius, sublimando o vapor d'água, produzindo microcristais de gelo no ar. Agora, em relação aos nevoeiros frontais, teremos o de frente fria, que nós chamamos de nevoeiro pós-frontal, e frente quente, que chamamos de nevoeiro pré-frontal. Nós iremos explicar com mais detalhes nos próximos capítulos que vão tratar de massas de ar e frentes. Informações meteorológicas. Independente do princípio de formação, os nevoeiros para fins de codificação são classificados em nevoeiro de superfície, FG, nevoeiro de céu obscurecido, FG-VV, banco de nevoeiro, BC-FG, nevoeiro parcial, PRFG, e nevoeiro baixo, MIFG. Nevoeiro de superfície, FG, que vem do inglês fog. Restringe somente a visibilidade horizontal e não causa restrição de visibilidade na vertical. Então, na informação do METAR, que nós temos de Sierra Bravo e Sierra Papá, em destaque, teremos o fenômeno que reduziu a visibilidade predominante em 400 metros, que foi o nevoeiro de superfície. Nevoeiro de céu obscurecido, FG-VV. Restringe a visibilidade horizontal e vertical. Então, no reporte meteorológico, veja, independente se tem o RVR ou não, nós temos uma visibilidade horizontal predominante de 250 metros, que foi reduzido pelo fenômeno do nevoeiro de céu obscurecido, e, além disso, ele reduziu a visibilidade vertical em 100 pés. Banco de nevoeiro, BCFG. Cobre parte do aeródromo e será informado independente dos valores de visibilidade predominante ou mínima. Então veja, para que seja codificado um banco de nevoeiro BCFG, é necessário que tenha o fenômeno redutor, a qual é o nevoeiro, por isso que é banco de nevoeiro, e as visibilidades que estão sendo restringidas. Então, nós temos a visibilidade horizontal predominante de 1.200 metros e a visibilidade mínima no setor sudeste, 700 metros. E veja que tem mais uma outra informação, o NSC, ou seja, nenhuma nuvem significativa.
Nevoeiro parcial, PRFG, cobre parte do aeródromo e a outra parte permanece clara, e será informado independente dos valores de visibilidade predominante e mínima. Então, nós temos uma visibilidade horizontal predominante de 1.500 metros e uma visibilidade mínima no setor norte de 900 metros, tendo um nevoeiro parcial. Nevoeiro baixo, MIFG, visibilidade a partir de 2 metros acima do solo e deve ser de 1.000 metros ou mais horizontalmente. E a visibilidade dentro dessa camada deve ser inferior a 1.000 metros. E aí, nesse caso, foi confeccionado um espécie para a Sierra Bravo Chalitango, uma visibilidade predominante de 800 metros e nevoeiro baixo. Debriefing. Nuvens altas, CI, CC, CS, então cirros, cirrocúmulos, cirroestratos. Elas são consideradas nuvens sólidas, não precipitam e são constituídas por cristais de gelo. As nuvens médias, AC, AS, NS, altocúmulos, altoestratos, nimboestratos. Elas são mistas, precipitam água e gelo. E baixas, ST, SC, stratos, stratocúmulos. Elas são líquidas e precipitam somente água. Nevoeiros. Condições. A visibilidade precisa ser menor que 1.000 metros, umidade relativa de 97% a 100% e vento fraco. Tipos. Massas de ar. Radiação, céu claro, vento fraco, noite e inverno. Advecção, vapor, rios e lagos. Marítimo, sobre o mar. Brisa, litoral. Orográfico, montanha. E glacial, polos. Frontais, frente fria, chamado como nevoeiro pós-frontal, e frente quente, nevoeiro pré-frontal. Codificação, FG, reduz visibilidade horizontal. FG-VV, reduz visibilidade horizontal e vertical. BC-FG, cobre parte do aeródromo. PR-FG, cobre parte do aeródromo e a outra parte permanece clara. E MIFG, abaixo de 2 metros de altura. Veja que as palavras para as nuvens altas, médias e baixas, elas têm algo em comum. Ou seja, ou ela tem um formato estrato ou um formato cúmulos. Então lembra, stratiformes está relacionado à estabilidade atmosférica e advecção. E cumuliformes está associada à instabilidade atmosférica e o processo de convecção, gerando corrente vertical ou turbulência. Então, a gente observando as nuvens altas, nós temos cirros, mas temos cirros em atmosfera estável, que pode ser chamada de cirroestratos, ou até mesmo o próprio cirrus, ou em atmosfera instável, que é os cirros e os cirrocúmulos. Nas médias, teremos para estabilidade atmosférica altoestratos e nimboestratos, e para a instabilidade atmosférica altocúmulos. Na baixa, nós teremos para estabilidade atmosférica estratos e para condicional atmosférico estratocúmulos. Então é um tipo de nuvem que também a gente vai verificar em capítulos à frente, que existe um estudo minucioso em relação a essa nuvem, a qual ela vai aparecer em um determinado momento para uma atmosfera estável, juntamente com uma atmosfera instável. Com isso, finalizamos o nosso 10º capítulo. Muito obrigado e até a próxima!